com o podcast da família brasileira, o podcast da verdade, o Gato Cast. Olá, amigos, jovens companheiros, pesados patriotas. Essa é mais uma edição do Gato Cast. Dessa vez eu estou sozinho, estou com meu amigo Beta Pensador. Beta Pensador, você está aí? E aí, Knut? E aí, galera do GadoCast, o Pensador tá de volta. Quanto tempo faz que você não veio aqui? Mais de um mês, hein? Mais de um mês, bem mais de um mês. Tem um que tava... Acho que o último vídeo que eu gravei aqui foi o do Ana Karenina. Poxa, filme bom, filme bom. Aí acontece, também tem outro que tá faltando, precisa voltar ao integral, né? Mas então hoje nós vamos falar sobre o maravilhoso mundo da amizade. Sim, Betas também tem amigos. Beta Pensador, você tem amigos? Vou te dizer a verdade? Não. Cara, e vou te falar, essa é a resposta mais sincera que você precisa escutar hoje, né? Quem é o seu melhor amigo, Beto Pensador? Meu melhor amigo sou eu. Parabéns! Eu até poderia falar que meu melhor amigo é Deus, mas sinceramente eu faço tanta merda que Sim, eu sei que nem cara, ele é meu melhor Eu tava amigo. pensando nisso ontem, cara. Eu tava pensando naqueles devaneios que a gente tem. Assim, cara, todas as pessoas, todos os nossos relacionamentos circunstanciais, temporários, né? E fluidos, né? Ou seja, o primeiro relacionamento que a gente tem é o nosso relacionamento com nossos pais. Só que a gente sabe que eles vão seguir com a gente durante um determinado momento, depois vai passar, né? Não é pra sempre, né? Depois vai vir os nossos relacionamentos com os nossos colegas de infância, que a gente vai se aproximar muito em determinado momento, mas a tendência é desagregar. Depois vão vir os colegas de faculdade também, a gente vai ficar um tempo pensando neles. Mas ninguém consegue ficar com 60 anos com um amigo da faculdade, entendeu? Já reparou? E com 60 anos, também a pessoa não tem amigo do colégio com 60 anos, né? O que sempre aconteceu comigo? Tipo assim, desde criança. Eu chegava lá numa sala no início do ano, fazia geralmente uns 3 amigos, ia o ano todo de amizade. Se no outro ano eles não fossem da minha sala, a amizade acabava. Tipo assim, acabava mesmo. Na igreja, que eu cresci na Assembleia, praticamente eu não tinha amigos. E eu achei que isso ia mudar com o passar do tempo, mas nunca mudou. Eu entro num trabalho, faço amizade. O trabalho acabou, a amizade acabou. Tipo, pessoas que eu conversava todo santo dia no trabalho, por exemplo, no meu antigo trabalho, no Tribunal de Justiça, conversava todo dia, você é meu amigo, pá, aquele papo todo. Nunca mais me chamou para conversar, e nem eu também chamei, na completa falta de interesse. Morre, é a bola que para de quicar no chão, né? Morre. Não, tem gente que consegue ter amigos assim por um bom tempo. Eu não consigo, e eu acho que eu não consigo por causa que eu sou beta. Você acha que isso tem a ver? Acho que se você fosse o cara mais bonito, eu mais acho. alto. Qual é a sua altura? Ó, eu tenho 1,68, cara. Você é menete, cara. Você é menete. Menete. Não, eu vou te falar, eu fui ver tua foto esses dias, né? E você tem cara de menete. Você tem cara de... Tem gente que pela cara dá pra ver que o cara é menete. Já reparou? Você tem essa cara. Cara, eu nunca reparei, não. Não, eu na sua cara, eu já presumia que você tinha 1,60m. 1,60m, entre 1,60m e 1,70m. Mas então, o que eu tava falando é o seguinte, que as amizades são circunstanciais. A principal relação que a gente vai ter na nossa vida é com nossos pais. Nós não escolhemos nossos pais, tá? Nós podemos ser amigos dos nossos pais. Essa é uma opção que a vida nos dá, tá? Tem pessoas que não vão conseguir ser. Você é amigo dos seus pais? Do meu pai, muito mais que a minha mãe. Você sabe que eu cresci, né, na Assembleia de Deus e, assim, eu passei por aquela transformação da Assembleia de Deus deixar de ser uma instituição xiita para se tornar algo mais aceitável. Então eu fui ter televisão em casa com 10 anos de idade, 10, 11 anos de idade. Eu cresci ainda com aquela ideia de que televisão era pecado, que homem não podia usar barba, homem não podia ter barba, mulher não podia cortar cabelo, embora minha mãe sempre desobedecesse e era sempre, eles falam na Assembleia, né, ser suspensa, ela vivia sendo suspensa, porque ela cortava, pintava, sempre foi muito vaidosa e nunca respeitou. Mas o meu pai ele veio do interior, sabe aquela pessoa bruta, fechada, completamente bitolada, assim, no que a igreja fala? Uhum. Esse era o meu pai na minha infância. E eu sempre fui muito lúcido. E assim, desde muito novinho eu já parava para pensar e pensava assim, olha, a minha relação com meu pai vai azedar.
porque eu tenho uma mente mais aberta, eu vejo as coisas muito diferente dele, eu tenho certeza que, assim, eu não vou durar nessa casa até os 18, não, sabe? Porque eu via que se ele continuasse do jeito que ele era, não ia ter como, uma hora ou outra a gente ia ter um desentendimento sério, porque não sei se você, né, cresceu na Assembleia, não sei se seu pai era assim, mas aquele assembleiano clássico dos anos 80, 90, Uhum. ignorante, bitolado, que acredita em tudo que a igreja fala, extremamente rígido. Uhum. Se isso continuasse assim, eu tenho certeza que eu não teria um bom relacionamento com meu pai. Mas Eu não tive um bom relacionamento com meu pai. Não dá pra ter. É impossível. Meu pai é uma pessoa ele boa. era assim, ele era. Ele não era tão babaca, mas ele era babaquinha, entendeu? E o meu relacionamento com ele era péssimo. Péssimo, entendeu? Tipo assim, fiquei do lado dele quando a morte dele, cuidei dele, entendeu? Ele morreu de câncer, tá? Cuidei dele durante alguns meses. Estive do lado dele, entendeu? Mas não derramei uma lágrima. O meu pai nunca jogou uma bola comigo porque futebol é do capeta, né? A Ovo Assembleia do diabo. ensinava. Ovo do diabo. Ovo do diabo, que É. chama aqui no Rio de Janeiro. Ovo do diabo. Mas aí aconteceu que quando eu tinha lá os meus 10 anos, ele começou a ser o que a Assembleia de Deus chama de cooperador. Gado. E aí chamaram ele para fazer um cursinho de teologia de 1 ano. Um cursinho de teologia de 1 ano. E esse curso fez muito bem para ele, abriu bastante a mente dele. Meu pai é uma pessoa inteligente, o problema é que ele não tinha tido nenhuma instrução formal, estudou até a 4ª série, parou para trabalhar, morava no interior, um lugar muito pobre. Aquele curso abriu muito a mente dele e aí, graças a Deus, ele começou a mudar, se tornar mais aberto, mais flexível. Eu, em alguns pontos, acabei me tornando mais conservador, tipo, em alguns pontos eu passei a pensar exatamente Rodrigo Constantino, como ele liberal pensava. Conservador? Oi? Tipo o Rodrigo Constantino, de liberal a conservador, assim? Não é no sentido político, sabe? Algumas coisas que ele falava e que eu pensava, não é assim, que babaquice. Com a vida, eu comecei a ver que era verdade mesmo, entendeu? Que aquilo ali soava duro para uma criança, mas é porque a vida é dura mesmo e meu pai tinha razão. Muitas vezes, hoje em dia, meu pai não defende coisas que ele defendia e eu defendo. Dá um exemplo aí, por favor. Cara, como é que eu vou te dar um exemplo? Por exemplo, o meu pai, ele sempre foi uma pessoa muito fechada. E quando ele via que não dava para ele manter um relacionamento com uma pessoa, ele deixava a pessoa de lado mesmo. E nisso ele teve um problema com a família da minha mãe, minha avó e minhas tias. E assim, a minha infância era meu pai de um lado, a família da minha mãe do outro. Eles tiveram um problema sério. E eu não achava aquilo um absurdo, né? Mas ele tinha razão mesmo. Tem pessoas que, mesmo sendo da sua família, não tem como você conviver. Você tem que fugir. Porque se você tentar conviver com esse tipo de pessoa, vai ser pior, porque o pau vai quebrar. Uma hora ou outra. Conflito. Né? Conflito. Então vamos lá. Eu não tive a oportunidade de ser amigo do meu pai. Meu pai é uma pessoa boa, mas eu não tive a oportunidade de ser amigo dele, tá? E também eu tô de boa. Ah, meu Deus, não fui amigo do meu pai, agora já era. Nunca falei eu te amo Hoje pro meu pai somos muito amigos. Com minha mãe já é diferente. Não, meu relacionamento com a minha mãe também não é dos melhores, não. Minha mãe é uma pessoa difícil, né? Mas eu ajudo ela tá precisando, entendeu? Então, eu tento ser um bom filho, tá? Só isso. E eu tô bastante satisfeito com aquilo que eu consegui. Mas de qualquer forma. Minha mãe é muito difícil. Sabe o que é? A minha mãe, ela tem a personalidade forte. Minha mãe também. E ela gosta de fazer todo mundo obedecer ela. Também. Ela gosta de ser obedecida. E eu não gosto de obedecer, eu também tenho a personalidade forte. Então a gente vive batendo de frente. Porque ela quer que eu faça as coisas do jeito dela e eu não faço. Cara, eu tenho uma personalidade. Tipo assim, minha mãe tem personalidade fortíssima. E eu tenho uma personalidade extremamente passiva. Entendeu? Eu fujo de conflitos. Assim. Tanto é que boa parte aí dos ouvintes do GadoCast já reparou, entendeu? Que eu sou uma pessoa extremamente evasiva, entendeu? E que se eu tenho problema com alguma pessoa, eu simplesmente finjo que não tá acontecendo. Eu tenho essa característica. E eu sou muito isolado e eu tento não depender o mínimo dos outros, tá? E a minha mãe, ela gosta muito de mandar eu fazer as coisas, né? E eu não enfrento. Porque eu tento fugir de conflito, sempre, né? Mas assim, é outra geração, outro tempo, outra dinâmica, entendeu? Eu tento, por exemplo, meu pai é muito mente fechada, mas eu colocava perspectiva que ele veio da merda, entendeu? Financeira, entendeu?
Ele é um mendigo praticamente. Ele conseguiu crescer até bastante. Então eu colocava essa perspectiva, que tipo, ele não teve a mesma oportunidade, por exemplo, de fazer faculdade, cara. Tipo, eu fui uma das primeiras pessoas da minha família a fazer faculdade. Eu sou a única Eu pessoa fui o primeiro da minha também. Eu tenho pós-graduação, acho que ninguém mais na minha família tem pós-graduação, entendeu? Eu com certeza posso falar que eu sou a pessoa mais inteligente. Você com certeza é da sua família. Eu sou a pessoa mais inteligente da minha família, tá? Então fala. Desde criança, eu cheguei à conclusão de assim, ó, se eu não enfrentar a minha mãe, ela vai transformar a minha vida no inferno. Então eu decidi enfrentar e eu sempre enfrento porque ela é difícil, viu? Ela é difícil. Sabe aquela quando a mãe manipula? Tipo, às vezes tenta até julgar o pai contra o filho pra conseguir o que ela quer é mandar nos dois? Ela faz isso. Muito difícil. Então sua mãe é pior que a minha. Sua mãe é pior que a minha. Ela faz isso. Sim, ela é muito gente boa, ela me ajuda bastante. O que ela pode fazer por mim, ela faz. Cara, tá? teve uma vez, cara, que eu falei pra minha mãe, entra aqui no quarto durante a gravação e finge que tá me batendo, tá? E aí, pra fazer uma ceninha aqui pro GadoCast. Sabe o que a mãe fez? Aí eu falei assim, vem, entra, agora! E ela não entrou, tá? Aí daqui a pouco, ela não só entra na hora que não era pra entrar, como me bate de verdade, né? Isso aconteceu, tá gravado aí, vocês viram, né? Então, minha mãe é uma pessoa muito agressiva e violenta. Esse é o grande problema dela, tá? E ela é assim com todo mundo. Mas assim, tirando isso, eu sou um cara, tipo assim, eu tenho a mente aberta o suficiente pra tentar entender as motivações das pessoas, sabe? Eu entendo que as pessoas geralmente não foram criadas nos mesmos paradigmas que eu, sabe? E elas têm um bojo de crenças limitantes, tá? Que aprisionam elas na merda. Você entende isso? Então algumas pessoas nunca vão evoluir, e não é que elas nunca vão evoluir, elas não podem evoluir. Porque se elas evoluírem, acaba o castelo de cartas que elas construíram pra elas morarem, né? Então eu entendo que algumas pessoas se estão em várias matrix muito confortáveis pra si. Então é por isso que elas vão continuar. É aquele negócio, mudar é traumático. Tentar moldar a sua personalidade, ainda mais depois de velho, é muito traumático. Então por isso que eu tento não julgar. Por exemplo, eu saía com uma menina que ela tinha um relacionamento péssimo com o pai dela, tá? Ela era feminista e o pai dela era bolsonarista, tá? E o relacionamento dela era péssimo. Péssimo, assim, mas é horrível. O relacionamento dela é horrível. E ela reclamava muito do pai. Muito do pai. Só que, pelo que ela falava mal do pai dela, o pai dela parecia ser uma pessoa legal, entende? O pai dela é uma pessoa boa, né? Só é um cara meio babaca. Aí, mas assim, eu conversando com ela mesma aceitou, tipo, que, cara, realmente, ele foi criado sob outros paradigmas, sabe? E ela entendeu, no final, pelo menos da nossa conversa que a gente teve. Então, melhor não tentar dar muito bom de faca, entender as pessoas do jeito que elas são, respeitar a ignorância das pessoas. Acho que isso é uma lição que poucas pessoas conseguem. Então vamos lá, a primeira oportunidade que a vida te dá pra ser amigo de alguém é amigo dos seus pais. Alguns de vocês não vão conseguir ser amigos dos seus pais porque vocês não vão ter pais, tá? Ou ter pais de merda, tá? E aqui, ou seja, pais que não vão te aconselhar em nada, não vão te guiar pra vida. A melhor coisa que tem na vida é você ter um pai que te guia. Todos os meus amigos que estão bem hoje tiveram um pai pra falar assim, vai por esse caminho. Então, só que às vezes o pai até quer te guiar por um caminho, mas é um caminho ruim, entendeu? Então aí fica mais difícil. Então vamos lá, eu também tenho muitos amigos que ao sair da casa dos pais, melhoraram o relacionamento deles com os pais. Você ainda mora com sua mãe, né? Com os meus pais. Não, então posso te garantir, quando você sair da casa dos seus pais, seu relacionamento vai melhorar muito. Eu posso falar isso porque eu já saí várias vezes da casa dos meus pais, né? E todas as vezes com as quais eu saía, meu relacionamento melhorou. Esse relacionamento melhora. Tipo assim, quando eu moro, por exemplo, em casa eu não converso com minha mãe. Não converso em nada, entendeu? Nem com meu pai, então não falava nada com meu pai, entendeu? Agora, quando eu saí de casa, eu só ligava pra eles quando eu fazia compras no supermercado. Eu tava no supermercado, ligava pro meu pai e pra minha mãe, entendeu? Então, eu criei esse hábito. Tipo assim, criar uma amizade saudável, né? Então, quando você deixa de conviver com seus pais, você aprende a tentar desenvolver um relacionamento com eles como se fosse de um amigo, tipo assim, de partes iguais. Porque quando você tá morando na casa da pessoa, é um relacionamento que tem bases desproporcionais. A relação de barganha é muito baseada pro lado dele, entendeu? Por mais que seu pai esteja errado, ele sempre vai achar que tem muita razão. E quando você sai da casa dele, né, você vai sentir que ele vai te respeitar mais, tá? Eu acho que quase todo mundo aqui vai perceber isso. Então, a primeira coisa que vocês vão ter é a oportunidade de ser amigos dos seus pais. Em alguns casos, é melhor não tentar, né? Quando vocês veem que não dá pra ser amigo, simplesmente não... Às vezes, o melhor relacionamento que você tem com uma pessoa é não se relacionar com ela, tá?
E tem pessoas de vocês, cara, que tem um ranço com o pai, com a mãe, porque realmente o pai bateu em vocês, ou agrediu vocês, ou colocou vocês pra baixo, que a gente chama de reforço negativo lá da psicologia behaviorista do Skinner, né? Tem muitos pais que colocaram o filho pra baixo e falaram assim, você vai ser um porra nenhuma, você é um merda. E aí aquilo acaba entrando na cabeça da criança, e a criança acaba com um complexo de inferioridade, né? E aí tem gente que quer se vingar do seu próprio pai, cara. Não, eu quero me vingar do meu pai, eu quero vencer pra mostrar pro meu pai. Amigo, você tem que vencer por você, não tem que se vencer pra ninguém, entendeu? A melhor vingança, entendam isso, a melhor vingança é não precisar se vingar. Esse sentimento de revanche é o que você precisa dirimir na sua vida, né? Você tem que entender o significado da palavra grandeza. Sabe o que significa grandeza, o pensador? Sim. Grandeza é não precisar responder coisas que são pequenas. Tipo assim, é simplesmente ignorar, entender, relevar, né? Então eu sinto muitas pessoas aqui que tem muito ódio dos pais, né? Então, se você não pode amar seu pai, simplesmente finge que ele não existe, concorda? O segredo é viver pra você. Quando você vive pra você, você é livre. Quando você não vive pra você, você acaba se tornando refém da opinião e da vontade alheia. E aí é que muita gente se dá mal, né? Porque tudo que ele fizer ou não fizer ele vai acabar fazendo, deixando de fazer por causa dos pais. Seja para agradar, seja para vingar, seja para se revoltar. Mas você tem que estar ciente, você tem que estar perseguindo o que é melhor para você. E dane-se seu pai e sua mãe. Sim. Então vamos lá. Depois vem aquela amizade, por exemplo, tem uma época da sua vida que você acha que quando você descobre o conceito de amizade, mais ou menos ali quando o caráter do homem começa a ser um pouco mais vigorado ali na parte da puberdade, a gente cria aquela necessidade. Você já leu o livro, aquele livro do Olavo, O Mínimo que você precisa saber pra não ser idiota? Não, nunca li. No segundo capítulo desse livro, ele fala sobre o jovem, tá? E aí ele fala que o jovem tem aquele sentimento de pertencimento, que ele começa a desenvolver durante a puberdade, fazer parte de grupinhos, tá? E aí é quando o jovem começa a sair da órbita da influência paterna e materna para começar a ser influenciado pelo grupo, tá? Então, durante esse período que já é a época da rebeldia, tá? E esse ponto o Olavo tá indefectível, tá? Por mais que alguns de vocês não gostem dele, isso aí é completamente comprovado pela psicanálise, pela ciência, pelo Caramba 4. Então, por mais que psicanálise não seja ciência, beleza. A pessoa tá lá e ela quer a aceitação do grupo mais do que a aceitação dos seus próprios pais. E aí, muitas vezes, a pessoa começa a errar, né? Porque os pais, eles querem seu bem, na maior parte das vezes. Muito mais do que seus amigos, né? Então eu vejo que muitas pessoas, por exemplo, os seus pais vão estar na sua vida muito mais do que uma parte dos seus amigos, né? Então, infelizmente, eu gostaria de falar que vocês devem obedecer seus pais. Mas eu conheço aqui o perfil dos ouvintes aqui do GadoCast. Tem muitos pais aqui que são merda, sabe? Então não adianta você chegar e falar pra obedecer seus pais, respeite seus pais. Porque tem pessoas que não merecem respeito, né, o pensador. Isso aí que você falou sobre a questão das primeiras amizades, né, ali pro lado da puberdade, isso é muito verdade e é muito importante quando chega nessa hora você ter uma base boa para não ser feito de idiota em nome de amizades. Manipulado. E graças a Deus eu tive essa base você recebe dos pais, tá? Não tem jeito. Se o seu pai não te der essa base, sobretudo o pai, quando no caso do homem, vai ser muito complicado. E graças a Deus eu recebi essa base meu pai conseguiu mais do que me ensinar, me convencer de que eu tenho que fazer o que é melhor para mim e eu devo saber reconhecer o que é melhor para mim e não me desviar do que é melhor para mim para agradar ninguém nem para fazer parte de nada. O problema é que muitas vezes a pessoa vai na cabeça do inimigo, do amigo, porque ele não sabe o que é o melhor para ele, ele nunca parou para analisar isso. A maioria das pessoas são assim, né? Elas não param para fazer nenhuma reflexão mais profunda a respeito de nada, é uma cabeça completamente vazia, e aí ela se torna uma pessoa influenciável, entendeu? Uma pessoa influenciável, manipulável, e aí, querendo ou não, ela vai acabar fazendo aí uma amizade que vai fazer mal para ela, porque o impulso para você fazer parte de um grupo, quando você é adolescente, cara, é muito pesado. E quando você opta por não fazer de tudo para isso, como foi o meu caso, sobretudo quando você é beta, você paga um preço. Porque quando o cara é alfa, amigo,
nunca vai faltar amigo pro Alpha. Todo mundo quer ser amigo do Alpha, do Shed, quer andar com ele, quer ir pras festas com ele. Quando você é beta, é diferente. As pessoas não têm motivo para ser amigo de você. Então, o mais natural é que você, para conseguir amizade, você se torne uma pessoa passiva, né? Você procure fazer de tudo para se enquadrar num grupo, para andar com determinadas pessoas. Senão, você não vai andar com eles, porque eles não vão fazer nada para andar com vocês, porque você é beta. E quando você decide não fazer isso, você paga um preço muito alto. E eu paguei esse preço. O preço social. Preço social. Eu paguei esse preço e vi pessoas que não estavam dispostas a pagar esse preço, assim, se darem mal. Eu estava assistindo o último podcast que você fez com o grande e amado Beta Pessimista, sobre a revolução beta, né? E ele estava falando sobre o caso dos betas que parecem que odeiam mais outros betas do que os próprios alfas. E que fazem de tudo para andar com os alfas e que qualquer migalha que jogam para ele já é o suficiente. E eu conheci muita gente assim. No ensino médio, em especial, você tinha lá os betas da sala, né? Eu, um outro menino que era muito pior do que eu, e tinha até uma menina beta. Hoje em dia, porque ela é mulher, ela deve estar dando para todo mundo. Mas na época da escola ela era muito esquisitinha, muito zoada, assim, pária, completamente pária social. Só que, e eu também era assim, pária social, só que eu não estava disposto a fazer de tudo para ser aceito, mas eles estavam. Então, assim, a cada humilhação, sabe, eles eram humilhados a todo momento pelo grupinho, né, pelos grupinhos descolados assim da escola. Era uma escola pequena. Mas não estavam nem aí. Eles estavam lá, estavam sempre com eles. Eu, às vezes, chamava eles para andar comigo, porque eu via o que eles passavam, mas não, amigo, eles não queriam andar com o Betinha, não. Eles queriam andar com o grupinho dos alfas, dos sheds, por mais humilhante que isso fosse. E eles eram humilhados, assim, todo santo dia. E parece que aquilo não incomodava eles, era o que mais me chocava. Sim. Então, um outro tipo de amizade que o beta pode ter, que a vida proporciona pra você, a opção que você pode ter, né? Primeira oportunidade que a vida vai te dar é de você tentar ser amigo dos seus pais. Depois vai tentar ser amigo da sua família, né? Seu parente, seus irmãos, seus tios, né? O grande problema é que existe uma comparação e uma avaliação perene em relação à família, entendeu? Todo mundo tem uma grande cobrança muito forte. E, por exemplo, todo mundo aqui tem algum parente que passou num concurso público. E aí acabou. Tipo assim, se você vai pra um jantar de Natal, né? E tem um primo seu que passou num concurso público, pode ser um concurso lá da prefeitura, pronto. Você será infernizado e ser comparado com ele. E existem algumas famílias que são muito problemáticas também. Porque, vamos lá, tem pessoas que não têm a sua individualidade preservada. Nos Estados Unidos isso é muito comum, as pessoas têm o seu espaço. Até as cadeiras lá no colégio são muito espaçadas de uma para outra. Por quê? Porque você tem o seu espaço. Aqui no Brasil, a nossa cultura não é de dar espaço para pessoas, é de a gente se intrometer na vida dos outros. Já reparou isso, né, o pensador, né? É uma cultura coletivista, diferente da cultura anglo-saxã que é individualista. Não tô falando que uma cultura é melhor que a outra, tá? Cada uma cultura... Mas eu tô. A cultura individualista é melhor do que a nossa. Não, mas porque lá tem a questão do racismo, que lá é pior que aqui, então cada cultura tem tem seus viés, suas nuances. Mas, por exemplo, aqui no Brasil é muito comum que a pessoa cresça numa casa que não tenha espaço para ela, tá? E quando a pessoa não tem espaço, isso gera conflitos, entende? E aí, conflitos muitas vezes desnecessários. Conflitos por causa que não tem espaço para ficar sozinho, conflitos porque é barulho, conflitos porque é papo chimpa, conflitos porque é ser amolado o tempo todo por conversas que a pessoa não quer participar, ir a eventos que não quer ir, entendeu? Então, acaba como uma pessoa não tem a sua individualidade preservada, ela acaba tendo que competir com os membros da própria família, pelos poucos recursos. Então, quando você está num ambiente de competição, é muito difícil você desenvolver respeito e empatia pelas pessoas. Então eu vejo que muitas pessoas aqui veem o irmão como inimigo. Por quê? E você vai olhar a história do cara e realmente o irmão do cara é inimigo dele. Porque tá disputando com ele os conflitos. É por isso que eu digo... O principal problema é a falta de... O brasileiro ele se sente na permissão de se meter na vida alheia. Eu moro aqui na minha casa com minha mãe e com meu pai. Mas a minha casa está no terreno da minha avó.
Meu avô comprou um terreno grande aqui na minha cidade e deu para praticamente todo filho dele construir uma casa, sabe? Puxadinho em cima da outra, em cima da minha até que não tem nenhum morando, mas assim, um monte de parente no mesmo lote. E eu sofri muito com isso, porque, por exemplo, quando eu era adolescente, estava ali no ensino médio, eu namorava e eu queria meter, né? Queria espirrar. E eu não tinha dinheiro, nem possibilidade de ir para um motel. Então o que eu fazia? Eu tinha que trazer minha namorada aqui para casa para torar ela. Só que, num país de cultura individualista, se o seu parente vê você trazendo uma mulher para tua casa, ele vai falar o quê? Isso não é da minha conta. Agora, no Brasil não é assim que acontece. Então eu tinha que fazer um trabalho do 007 para botar minha namorada aqui, sem os meus parentes perceberem, porque se eles vissem, eles contavam pro meu pai, e aí meu pai ficava bravo, evangélico, falava que ia me expulsar de casa se eu ficasse trazendo minha namorada aqui, e aí o assunto fugia da esfera familiar e o bairro todo ficava sabendo, e aquilo virava o assunto do bairro, e assim, já aconteceu de várias vezes verem e contar pro meu pai. Acho que no final das contas meu pai meio que passou a fazer vista grossa, porque tipo assim, ele não ia me expulsar de casa e sabia que eu não ia parar de comer minha ex-namorada aqui. Sim, mas estressa a relação, estressa, né? Estressa mas tipo, eu tinha que fazer um trabalho de ninja pra botar ela aqui, pra ninguém ver, porque assim, os meus tios se sentiam no direito de se meter no que não é da conta deles. Tipo assim, eu tô levando a mulher pra comer na casa deles? Não. Não, se fosse a mulher deles, ok, mas não era a mulher deles. Então qual é o problema? Não, cara, é um absurdo. Se fosse dar uma bunda, entendeu? Aí ele ia ficar com orgulho. Como tá comendo mulher, não pode, né? Mas se fosse pra dar bunda, aí tudo bem, né? É sempre assim. Qual é o problema deles? Infelizaram a minha vida por causa disso. Sim. Então, amigos, né? É triste essa cultura brasileira de ficar um colocando mas, cara, eu acho que a raiz de tudo isso é a questão das pessoas terem que olhar para a vida dos outros, vem muito da questão da escassez, né? As pessoas aqui têm, principalmente a minha família, né? Que se tiver algum problema com a pessoa, no final a bucha vai cair pro lado dela. Então ela precisa moralizar tudo, entendeu? E precisa, por exemplo, na minha família tem pessoas que estão muito bem, né? E tem mendigos, tá? E eu já reparei que essas pessoas que estão na pior, elas não só são mais maltratadas, tá? Como elas também, tudo que elas fazem é moralizado, tudo. E é sempre assim, você tá nesse ponto por causa disso, daquilo. Nunca estende a mão. Aquelas pessoas, tipo assim, fala que você tá desempregado, mas nunca te oferece um emprego, entendeu? Fala que você tem que fazer isso, mas não te dá os meios, entendeu? Sempre tem aqueles conselhos absolutamente nada a ver, né? E aí depois sempre tenta moralizar você, te colocar pra baixo. Aí realmente fica difícil. Mas assim, vamos lá, tem os parentes, tem parente que é pior que inimigo, pra falar a verdade, né? Concorda comigo, né? Tem parente que é pior que inimigo, né? Porque sim, tá dividindo recursos com você. Agora, digamos que a gente vivesse num país com outra dinâmica, tá? Nos Estados Unidos, principalmente ali nos anos 80, aquele movimento, qual é o nome do Yuppie, né? Era muito comum jovens de 16 anos saírem de casa. Por quê? Arrumavam um emprego na época do governo Reagan, né? Os Estados Unidos estava crescendo tanto, né? Ali a partir de 84, 85, né? Que era comum o cara sair e trabalhar no McDonald's, o jovem, trabalhar no McDonald's, e conseguir se bancar e se manter. E com uma casa... Não, se eu morasse num país minimamente próspero, eu não estaria morando com os meus pais. Eu tenho 25 anos. Sim. Inclusive aí, tem um canal aí de um cara de alto valor aí, que ele falou assim, não, você tem que sair da casa dos seus pais, arruma um job. Por que você não arruma um job? O cara sabe quanto que custa 1 metro quadrado nessa porcaria de país? Ou ele tá pretendendo que os betas saiam de casa pra pagar aluguel e aí morrer de fome, literalmente? Inclusive, você viu hoje o Merit Alto Valor fez um encontro lá com o cara do... Como é que é o nome daquele Movimento Bunda Livre? Qual é o nome do cara do Movimento Bunda Livre? Aquele cara, o Melit, outro Melit. O cara mais baixinho. Qual é o nome? Cara, eu não Mamãe caguei. Vejam esse vídeo, tá pra sair o vídeo. Entre um anão de alto valor e o Melit lá do Movimento Bunda Livre. Encontro de Melit, né? Só faltou o anão Moura. Tinha que encontrar o anão de alto valor, o anão de Imbu, e aí depois encontrar também o Mamãe Caguei. Aí fazia um encontro, podia chamar a Xuxa também, a rainha dos baixinhos. Mas então, amigos, esse conselho aí de você sair da casa dos seus pais, amigos, todo mundo aqui quer que vocês saiam da casa dos seus pais. Mas primeiro você precisa poder sair da casa dos seus pais. Não é querer, é poder.
A gente vive num país extremamente desigual, com poucas oportunidades, com o Estado no seu cangote, né? Com o seu sócio pra acabar com tudo que você tem. Qualquer barraquinho numa favela aí que você quiser comprar é 100 mil reais. Onde é que um cara que ganha 1.200, 1.300 reais vai conseguir comprar? Não, Entendeu? cara, Comprar terra numa favela pra ir lá e viver sem dormir, por causa de baile funk, putaria e você não poder falar nada. Num lugar minimamente civilizado pra você morar, meu amigo, é 300, 400 mil reais uma terra boa assim, não tem como. Sim, eu tenho uns colegas aqui nossos, já tivemos oportunidade, cara, já aconteceu isso, tá? Chegou aqui e falou assim, Knut, eu preciso de um conselho seu. Eu falei assim, ótimo, eu dou de graça. Tem gente aí que vende, né? Sabe que tem canal aí que vende conselho, né? Vende conselho. Pra você conversar com o cara, precisa pagar. Eu não, eu dou de graça, né? Aí o cara falou assim, eu tô brigando aí com a minha família, tá um inferno, não sei o quê. Aí eu falei assim, você tem emprego? Aí não, então fica aí. Aí eu falei, você não sabe o inferno que eu tô passando. Fica aí, amigo, pode piorar. Não sei o que. Aí o cara foi lá, sabe o que ele fez? Saiu de casa. Moral da história. Adivinha o que ele é hoje? Mendigo. Mendigo. Tá? Então, amigos, tem situações que você tem que engolir orgulho. Depois o cara se arrependeu. Você devia ter te escolhido. Amigo, o melhor amigo que você tem, aprendam isso, amigos. O melhor amigo não é aquele que você tem mais afinidade, não é aquele que você conversa mais. O melhor amigo é aquele que te diz as coisas certas. O melhor amigo que eu tenho hoje, é um cara que eu não converso há um mês. Mas todas as vezes que eu discordei dele, eu estava errado e ele certo. Então, esse é o melhor tipo de amigo que você pode ter. Aquele amigo que te repreende, que te corrige. E não é aquele amigo que às vezes faz... posso fazer uma... Como é que fala? Crítica construtiva? Né? Não importa se é crítica construtiva ou se é agressiva. O importa é se ela é embasada, entendeu? Eu tenho um colega meu que ele falou assim, que não te para de fazer isso. Eu discordei dele. Aí depois eu falei assim, quer saber? Vou ver se o fulano de tal tava certo. Experimentei, o cara tava certo. Aí eu falei assim, poxa, esse cara aí é esse tipo de pessoa que eu preciso me aproximar. Por quê? Esse é o cara que vai falar pra mim que eu tô fazendo merda, entendeu? Esse é o melhor tipo de amigo que você tem. Agora, tem dois outros tipos de amigo que você tem que reprovar. Um é um amigo negativo, tóxico, sufocador, só te coloca pra baixo. Você está no certo ou errado, ele sempre vai dizer que você tá dando tudo errado, que você é um merda, que você tá errado. Eu já tive esse tipo de amizade, isso aí é péssimo. Esse tipo de pessoa você tem que acabar da sua vida, né? Porque é extremamente negativa, você tá sempre errado em tudo que você faz, tá? E o outro amigo é aquele que é até bem intencionado, que fala, que eu te posso dar um conselho? Faz isso, só que o conselho dele não é embasado, entende? O conselho dele é só merda. Ele é bem intencionado, mas é só isso. Esses são os tipos... O primeiro você tem que descartar da sua vida. O amigo negativo, a amizade negativa, né? Amigo da onça, no caso, né? Que só coloca você pra sabe o outro, você sabe o que você tem que fazer? Esse amigo que te dá a crítica construtiva, mas que não é embasada, você tem que... Por exemplo, eu tenho um amigo meu, né? Que ele até participa do GoCast. Ele gosta de me dar conselho. Mas os conselhos dele são tudo merda. Tudo merda. Então o que eu faço? E continuo a amizade, mas não escolho, não aceito nenhuma opinião desse cara. Mas ele é meu amigo, eu gosto dele. Agora, o amigo que eu... Só que, você consegue entender o que eu quis dizer, ô pensador? Sim, sim. Primeiro aqui eu vou convidar o pessoal para ir lá e se inscrever no meu canal Athos Henrique, ATHOS Henrique. Postei um vídeo lá hoje legal lá sobre violência psicológica. Eu vou contar aqui uma história, que é a minha história de uma amizade que eu tive, e que é uma amizade complicada do Beta T, que é a amizade com Alpha. Assim, é uma amizade complicada. E eu fui muito amigo de um Alpha, na época da escola, que é assim, quando eu era criancinha, assim, eu era daquele menino assim, bobão, que todo mundo batia. E aí eu tive um problema com um vizinho meu aqui, que também era criança, né? E aí a minha mãe foi lá na casa dele, brigou com os pais dele. Isso aí eu tinha uns 6 anos, né? Aí, beleza, a gente nunca mais falou. Né? A mãe dele não falava com minha mãe, eu não falava com ele, beleza. Quando eu tava entrando no ensino médio, no primeiro ano, escola nova, escola particular, tipo, eu desci para ir para a escola, primeiro dia de aula, eu tava meio nervoso. E aí eu comecei a passar mal, enjoado, estômago embrulhando. Daí eu parei assim numa praça perto da escola e até pensei em voltar para casa porque eu tava passando mal, né? Aí esse cara tava indo estudar na mesma escola que eu, escola nova também. Daí ele me viu, me chamou, tal. Eu falei, não, eu tô passando mal, não, que isso, vamos lá sim. Chega lá, você bebe uma água, aí nós fomos, né? E aí quando chegou lá na escola, esse cara era muito alfa. Você tem ideia? No primeiro dia de aula, uma 7/10 lá, filhinha de papai,
pediu pra ficar com ele. Tipo assim, pediu pra ficar com ele. Viu ele lá, viu eu e ele conversando lá, chegou, começou a puxar papo e tudo mais, conversou com a gente, aí a gente foi pra aula, e no final da aula ela mandou a colega dela pedir pra ficar com ele. Tipo assim, né? No primeiro dia de aula. E ele era muito alfa e eu era muito beta, não pegava ninguém. E a gente acabou fazendo uma amizade muito grande, sabe? Todo mundo odeia o Chris? Sim. A gente era tipo Chris e Greg, porque, tipo assim, sondava nós dois, entendeu? Sim. Não, e era por causa de mim, ele era um bom amigo, porque ele poderia fazer amizade com qualquer pessoa. E de fato ele conversava com todo mundo gostava dele, ele era sociável, porque ele era, né, Shed, bonitão. Mas eu não era assim, né? Se ele não fosse meu amigo, eu não teria amigo. A não ser que eu me rebaixasse, igual aquele pessoal que eu falei no início aqui da live, né? E aceitasse ser o bobo da corte pra poder andar lá com os caras. Mas eu isso nunca passou pela minha cabeça. E eu paguei o preço de não ter feito isso. E o que me ajudou naquela época a me tolerar aqueles anos de escola foi a amizade desse meu amigo Shed. Que, tipo assim, a gente andava pra tudo quanto é lado. Só que era muito difícil. E por que era difícil? Que não te imagina você, um adolescente, doido pra dar uma gozada, doido pra beijar na boca, e sim, nenhuma menina te olhava na cara, mas toda menina queria ficar com o seu melhor amigo. Essa é uma amizade fácil? Difícil, é difícil. Tipo assim, aconteceu, teve uma vez, cara, que eu fiquei assim, eu, 15 anos, apaixonei por uma menina lá, Chonou. da escola, chonei. E aí, Chonei. o que aconteceu? Eu, né, todo trouxa, naquela época ainda não tinha esse negócio de conteúdo Red Pill, internet, eu nem assistia YouTube. Só que a gente já via, né, nas novelas, nas televisão, aquele papo, né, os filmes de Hollywood. Se você quer, você tem que tentar. O máximo que você pode conseguir é um não. O não você já tem. Não você já tem. Vai lá e tenta. Se você tentar, você vai conseguir. Basta querer. Se você quer ficar com a mulher, vai lá que você vai conseguir. A mulher gosta de cara que tenta. Se você, né, você não consegue porque você não tenta. Aí fui eu lá tentar, né? Amigo, tipo assim, ela olhou pra minha cara e nem respondeu nada. Nem respondeu nada. Simplesmente deixou falando sozinho. Nem se deu trabalho. Depois ela contou. Tamanha a sua insignificância, né? Depois ela contou pra todo mundo que eu tinha pedido pra ficar com ela. E por fim, algumas semanas depois, ela começou a ficar com um cara lá, né? Um cara, a gente era do primeiro ano, ela começou a ficar com um cara do terceiro ano. Tipo assim, o sonho de qualquer menina, né? Chega no ensino médio e fica com o cara do terceiro ano, mais velho. E aí, sabe o que a filha da puta fez? O quê? Tipo assim, eu tinha pedido pra ficar com ela semanas antes. Ela disse não, beleza. Mas ela virou pro cara e falou pro cara que eu tava tentando ficar com ela ainda, tomar ela dele. Tipo assim, de graça. Ele inventou isso de graça. Provavelmente ela queria ver o cara me batendo, né? Pra ela se sentir importante. Olha lá, ó. Além de estar dando pra um cara do terceiro ano, ele ainda bateu no otário lá por causa de mim. Então, aí o cara veio conversar. Não, mas ele te bateu? Não, o cara veio conversar comigo. Só que, tipo assim, o cara era do meu tamanho, era melit também. Tipo assim, quando ele veio conversar comigo, eu encarei ele. E quando eu encarei ele na frente dela, ele abaixou. E aí ela ficou morrendo de vergonha, cara. Ficou morrendo de vergonha. Mas o foda é que, tipo assim, né? Aquele cara lá formou, foi embora, eles terminaram. E no segundo ano, adivinha com quem que é essa menina aí? E detalhe, eu ainda gostava dela. Ainda achava ela mais gata da escola, ainda era doido com ela. Mas adivinha com quem que ela apaixonou? Por você? Claro que não, com o meu melhor amigo, o Shed. Ainda bem, né? Apaixonou pelo meu melhor amigo, Shed, lá. E ele fez uma coisa boa, cara, ele não ficou com ela. Por consideração, você? Pelo menos ele não ficou com ela enquanto eu tava na escola, porque eu tomei bomba no segundo ano, né? Saí da escola e eu duvido que no terceiro ano ele não tenha ficado com ela, que eu não tava lá mais na escola. Mas, enquanto eu tava lá,
Ele não ficou com ela. Parabéns. Honra, né? Consideração a mim. Consideração. Mas era foda. Porque, tipo assim, às vezes a gente ia pra uma festa e, tipo assim, me chamavam pra festa porque eu andava com ele. E me chamavam de fato pra todas as festas que tinham lá que eles faziam. Porque, tipo assim, essa era uma escola particular e chegou um monte de gente lá de uma outra escola particular da cidade. Aí formaram-se 2 grupinhos que já se odiavam dessa outra escola e esses grupinhos ficavam se provocando, brigavam, trollavam um outro, arrumavam confusão, ficavam competindo. Uhum. E aí esses grupos faziam festas separados, né? Uhum. E como eu não fazia parte de nenhum grupo, nem o meu colega, pelo menos a gente era chamado para a festa dos 2 grupos. Só que, tipo assim, eu comecei a beber bebida alcoólica quando eu tinha 18 anos. Meus colegas tudo começou quando eu era adolescente. Então, isso aí eu tinha 15, 16 anos, eu ia pra festa, né? Que me chamavam, mas eu não ia beber. Eu não ia fumar, porque tinha uns maconheiros lá. O que eu queria mesmo na festa era pegar a mulher. E isso também eu não ia fazer. Então era muito ruim eu ir pra festa com meu colega e ficar vendo ele beijando na boca, com mulher brigando, tomando patolada. mulher brigando por ele. E tipo assim, ficava lá com a cara de bobo, sabe? Sem fazer nada. Isso era muito ruim também. Sim, é muito ruim. Então ter amizade alfa, cara, é complicado. Por mais bom amigo que ele tenha sido, é complicado porque, tipo assim, é uma amizade que os dois não estão no mesmo nível. Entendeu? Os dois não estão no mesmo nível. Não tem como. Sim. Você vai sentir a sua betice vai ser esfregada na sua cara todo santo dia. Quando você tem um amigo alfa. Tá? Não, é porque por mais bom amigo que ele seja. eles estão em momentos diferentes, né? Por exemplo, tinha um amigo meu, que é o amigo judeu que eu tinha lá em São Paulo. Ele é muito. Esse cara foi o cara mais bonito que eu conheci, tá? Ele é muito bonito. E ele é extremamente assediado por mulher. E ele não podia falar. Ele é mineiro, né? E ele não podia falar isso pra ninguém, né? Porque mineiro não gosta, diferente do carioca, né? Que come. Beija uma mulher e fala que comeu todo mundo, entendeu? O mineiro tá comendo todo mundo na encolha. Ele não gosta. E aí ele falava um negócio pra mim e ficava aquela parada escrota, porque. Não, cara, é porque quando você vai comer a mulher, não sei o que. Só que eu acho que ele não percebia que eu não tava vivendo aquele mundo, entendeu? Tipo, não, cara, essas mulheres aí que me perseguem, é muito ruim quando uma mulher te persegue, né, Knut? Aí, você entende? Ele tava num outro momento. E eu achei engraçado porque essa foi uma amizade completamente desproporcional. Por mais que seja uma pessoa boa, que eu agradeço por ter passado pela minha vida, né? Eu acho que a gente tem que aprender a respeitar a história das pessoas que passam pela nossa vida, entendeu? Então, no final, todos os seus amigos vão ser seus ex-amigos algum dia, tá? Agora, nem todos vão ser pessoas que vão se tornar seus inimigos, entende? Desavenças. Então você tem que saber que toda amizade, todo relacionamento é circunstancial. Esse relacionamento que a gente tem. Esse podcast não vai durar pra sempre. A gente não vai se falar daqui a 10 anos, provavelmente. Quase certeza, né? Não sei se a gente vai estar vivo, mas conversando. Nosso contato... Então, amigos, a gente vai passar pela vida das pessoas, mas a gente tem que deixar uma marca positiva e a gente tem que deixar com que a memória das pessoas que passam pela nossa vida seja uma memória positiva. Se não for dessa positiva, o que você faz? Você descarta, entendeu? Então, eu penso dessa forma, cara. Eu penso assim, se a pessoa pode agregar... eu fico com ela até enquanto ela pode agregar. Depois que ela começa a não poder mais agregar, eu tiro sem remorso a pessoa da minha vida. Sem remorso, eu sou bastante pragmático. Tipo, esse cara mesmo, ele foi uma pessoa que somou muito na minha vida. Todos os meus amigos criaram modelos lá em São Paulo, né? Pessoas muito legais, mas quando eu vi que chegou num ponto que não dava mais, não tinha mais pontos de contato, eu simplesmente saí. Saí enquanto tava bom. E eu acho que é importante a gente fazer isso, não só com relacionamentos amorosos, afetivos, amizades. Sai enquanto tá bom, né? Sai enquanto você ainda pode falar bem da pessoa. Enquanto ela pode falar bem de você. Existem pessoas, amigos, que se transformam em pessoas melhores. Essas pessoas que você tem que se relacionar. Mas existem muitas pessoas que se transformam em pessoas piores. Já reparou isso, pensador? Tem pessoas que fazem você ficar mais mesquinho, mais desconfiado, fazem você ficar mais filho da puta. Por quê? Você, pra conviver com a pessoa, filho da puta, você tem que ficar filho da puta. Senão ela vai se fuder, entendeu? Então, tem pessoas que você fica agressivo porque elas são muito agressivas. Esse é o problema da minha mãe. Não, minha mãe não, porque eu já tô acostumado com ela, mas eu vejo que tem muitos amigos que casam com mulheres muito agressivas e eles se transformam em pessoas agressivas. Já reparou? Quando você se aproxima da merda, você fica mais... um cheiro da merda fica impregnado em você. Então por isso que eu digo, tem aquele negócio, você é a média dos 5 pessoas que você mais convive, né?
O problema é quando você só convive com merda, né? Aí não tem como não dar merda, né? Foda. E assim, beta ter amizade também com homem. Porque o cara, ele quer andar também do lado de gente pegador, cara. O homem, ele quer andar do lado de um homem bonito e pegador, tá? Porque isso chama mulher. Você tá numa rodinha lá, tá 3 caras bonitão, aquilo ali chama mulher. E quando eu entrei na faculdade, por exemplo, eu fiz amizade com 2 caras, né? 2, 3 caras. A gente tinha uma amizade muito boa, porque a gente tava no mesmo nível, entendeu? Ambos namoravam. Quando eu fiquei solteiro na faculdade, eu fiquei com meninas da faculdade. Tinha um lá que namorava e tinha um monte de menina querendo ficar com ele, mas ele era de boa. O outro também namorava. Então nós 3 namorávamos. Quando eu fiquei solteiro, por eu ter pego mulher, na faculdade eu já não era exatamente um pária, né? E a amizade estava muito boa, cara. Só que daí começou a andar com a gente, um camarada, começou a fazer amizade, andar sempre nos grupos, extremamente comedor. Sim, filhinho de papai, sabe? Aquele cara que quando fez 18, o pai foi lá e deu ele um carro. Ele tinha um carro do ano, um carrão, tipo assim, que ele ia com ele pra faculdade. E assim, aquele cara que você tem ele no grupo, e todo dia no grupo ele manda vídeo e foto dele comendo uma mulher. Tipo assim, na faculdade ele pega 3, 4 ao mesmo tempo. Cara extremamente comedor, extremamente alfa. E tipo assim, do grupo eu era o mais beta, né? Então, tipo assim, eu fui sendo expulso do grupo, fraga. Tipo, deixando de lado. Porque os outros 2 até conseguiam acompanhar o cara, né? Os outros 2 também tinham carro, moto. Eu não tenho carro, não tenho moto. Os 2 foram o quê? Deixando de lado de ser meu amigo para poder mais andar com o outro cara lá. Porque o outro cara tinha carro, tinha dinheiro, chamava ele pras festas, chamava ele pras curtição, pra sítio. E eles iam de carro. E tipo assim, eu moro em outra cidade, sem carro, sem moto. E dos 3 eu era o mais beta também, entendeu? O mais feinho. Então, tipo assim, acabou a amizade, entendeu? Porque não tem como. Eu não tinha como acompanhar aquele alfa lá. Só se for passar vergonha. Tipo, imagina eu chegar na festa daquele cara lá cheia de gostosa. O que eu vou fazer lá? Eu vou chupar dedo, entendeu? Enquanto elas estão chupando o pau dele. Enquanto você tá chupando o dedo, elas estão chupando com ele. Então, acho que negócio, toda amizade tem que ter uma base, né, cara? Que é o que a gente chama de ponto em comum. Quantos amigos meus eram meus amigos da academia, acabou a amizade. Meus amigos do trabalho, saiu do emprego, acabou a amizade. Por quê? Acaba a base em comum. Você, depois que acaba aquilo que te une, vocês percebem que vocês não são tão iguais quanto vocês imaginavam, né? O assunto começa a rarear e simplesmente as pessoas começam a seguir o caminho delas. Um ex-amigo não necessariamente é uma desavença, meus. Um ex-amigo é uma pessoa que você tem que ter nas suas orações, ter na sua lembrança. Cara, esse cara foi um bom amigo. Um dos melhores amigos que eu tive, né, foi na faculdade, o senhor Wagner Lucas, ele não tá mais aqui, cara. Então, tipo assim, todas as pessoas que eu gostaria de conversar, a que eu mais gostaria de conversar não tá mais viva, né? Mas assim, às vezes eu fico imaginando, caramba, o que aconteceria se eu estivesse conversando com Wagner, entendeu? Eu sei, cara, porque bem ou mal, quando a pessoa morre, ela vai ficar sempre no nosso coração. A não ser que ela mude, mas depois que ela morre não pode mais mudar, né? Então, cara, eu acho que a gente tem que saber aprender a preservar as pessoas, cara. Aprender a preservar. Até mesmo, por exemplo, as pessoas com as quais eu, entre aspas, me relacionei, que eu nunca namorei, né? Mas as pessoas com as quais eu saí. Cara, são pessoas que somaram na minha vida, com as quais eu tive uma boa amizade com as pessoas, entendeu? Com as quais, tipo assim, se eu encontrar com as pessoas na rua, eu consigo conversar. Não tenho animosidade, né? Mas isso aí é por quê? Porque eu fiz questão de sair enquanto tava bom, né? Eu acho que as pessoas, elas estressam muitas relações. E tipo assim, tem a questão da como é que eles falam? Escala irracional do comprometimento. A pessoa, ela acha que a amizade é pra sempre. Então ela vai forçando o relacionamento até desgastar por completo e acabar a amizade. Eu já sou da outra linha. Eu sou tipo assim, eu vou até onde tá bom. Quando eu vejo que não tá ficando ruim, eu já saio. Eu já sumo, entendeu? Porque já evita conflito. E aí, o grande problema é quando você tenta resgatar uma amizade do passado. Já tentou resgatar uma amizade do passado? Isso nunca dá certo, cara. Com esse cara aí do ensino médio eu já tentei puxar papo, mas tipo assim, não tem como. Tem outra, né? A vida dele não é mais, ele não é mais aquele cara que estudou comigo no ensino médio, entendeu?
Ele virou outra pessoa, as experiências dele transformou ele em outra pessoa, e as minhas experiências depois do ensino médio me transformou em outra pessoa. Então, aqueles dois caras adolescentes que ficavam andando sempre junto, conversando, não existe mais, entendeu? É uma excelente pessoa, ele é meu vizinho, inclusive, mora aqui perto da minha casa. Quando eu vi que a amizade da gente tinha acabado mesmo, é tipo assim, foi quando a avó dele morreu. A avó dele também mora aqui no bairro, né? Aí eu tava descendo para trabalhar, eu ia pra faculdade, depois ia trabalhar, encontrei ele na porta da avó chorando, ele me falou, não, cara, minha avó morreu hoje, o enterro vai ser 2 horas. Não, desculpa, o enterro vai ser 16 horas. Eu falei, cara, meus pesos, eu vou tentar ir no enterro. Tipo assim, o enterro seria 2 horas mesmo, mas aí o enterro foi seria 16. Só que aí o enterro foi antecipado para as 2, então eu tava trabalhando, não teve como eu ir. Uhum. Daí eu cheguei em casa e pensei assim, cara, eu tenho que ir lá visitar ele, né? Meu amigo, eu tenho que ir lá visitar ele. Só que, tipo assim, sabe quando você não sabe o que mais falar com a pessoa? Uhum. Você não sabe como é que você vai chegar na casa dela do nada, como é que você vai tratar. Tipo assim, eu entrei em pânico, cara. Eu nunca fui na casa dele dar os pêsames pela morte da avó dele, coitado. E foi aí que eu vi mesmo que não tinha como, a amizade tinha acabado mesmo. O tempo matou a amizade. O tempo mata tudo, né? Lembrei de uma história engraçada desse Alfão lá da faculdade que roubou meus amigos, né? Ele tava contando um dia, tinha uma coroa lá na minha sala. Olha só como é que mulher é doida. A mulher tinha ali uns 40 anos, branquinha, morava na Savassi, rica. Para variar, quem pagava a faculdade dela, quem que você acha? O pai ou algum macho? O marido, né? Ah, sim. O marido. Era uma quarentona casada, morava na Savassi, com certeza tinha dinheiro. Branquinha, mas sabe aquela mulher branquinha que não se acabou rápido? Extremamente gostosa? Peitão, bundão, gostosa pra caralho. Boca, parece que ela fez preenchimento. A mulher é extremamente gostosa e madame. Só roupa elegante. Aí, tipo assim, esse cara aí começou a ficar com ela, né? Uhum. Aí, ele pegou ela um dia no carro, estão lá no amasso. Aí, né, tirou o pau pra fora, tava contando, ela foi lá, boqueteou. Daí ele virou pra lá, não, nós vamos pro motel agora. Sabe o que ela virou pra ele e falou aqui no tia? Não, eu só vim aqui pra curtir. Eu só vim aqui pra beijar na boca. Eu sou uma mulher casada. E eu só dou pro meu marido. Ou seja... Uma mulher fiel, né? Mulher fiel. Essa uma mulher fiel. Só uma mulher que vai roçar, vai boquetear, vai punhetar, né? Mas não vai dar. Mas não vai dar. Não, se fosse outra época eu ainda falava, não, que sacanagem, mas levando em consideração o tempo que a gente tá, né? É isso que a gente chama de mulher exceção, né? Essa é a nova honradinha. Essa é a nova honradinha. Ultimamente a gente tem chamado essas honradias de rodadinhas, né? Porque dá no mesmo, né? Rodadinhas. Mas então, vamos lá falando um pouquinho sobre amizades, né? Cara, todas as amizades já vão passar pela sua vida, né? E você precisa entender o que é amizade, cara. Amizade imagina uma linha, né? Ela tá passando. Aí tem outras linhas que estão perpendiculares, né? Estão paralelas a essa linha. São as pessoas que passam pela sua vida. Algumas pessoas vão cruzar pontualmente, outras vão passar como uma senoide, cruzando e voltando, né? Tem pessoas que vão colar na sua vida, né? Como no caso de um casamento, né? Tem pessoas que vão acabar com a linha, que vão te matar, né? Então, o que você tem que pensar é o seguinte: quem vive a sua vida é você. O único relacionamento que você vai ter, a amizade mais importante que você tem na sua vida, é a amizade sua consigo mesmo. Essa é a principal amizade. Você tem que ser seu amigo. Você tem que se gostar de si. Essa é a sua principal amizade. Você tem que pensar em você, tá? Porque tem muitos amigos aí que não são amigos de si mesmo. Não gostam de si, não se perdoam pelos erros do passado, tá? Então, amigos, essa é a principal amizade. Você vai ter que conviver com você até a sua morte. Então, essa é a principal amizade que você tem que ter. Você tem que gostar de você, você tem que se admirar, você tem que ser grato a você. Por isso que eu sempre digo, não permita que aquilo que você é hoje venha prejudicar quem você virá a ser amanhã, entendeu? Seja um amigo de você no futuro. Faça aquilo que vai ajudar o seu eu futuro, tá? Por mais que você venha a mudar, não faça coisas que vai te prejudicar no futuro. Para que você possa olhar no passado, né? E falar assim, caramba, eu fui uma pessoa que eu me ajudei, né? Então, amigos, seja seu amigo.
Segunda amizade que você vai ter é a amizade com Deus. Eu sei que alguns de vocês não acreditam, né? Também ninguém é obrigado a acreditar. Mas estar bem com Deus é positivo, né? Eu não sei se Deus existe, mas vivo como se existisse. Então pronto, essa é a minha visão, tá? Então é muito importante você ser grato a Deus. Por mais que as coisas não estejam boas. Porque o sentimento de gratidão, ele faz muito bem ao cérebro. Ele libera boas substâncias no seu cérebro. Ser grato ajuda você a ter um dia melhor, a ter um psicológico mais favorável, né? Ter uma visão de mundo mais aberta. Então, ser grato a Deus, tipo assim, caramba, o problema é que é muito difícil ser grato a Deus, né? Eu entendo que algumas pessoas não consigam ser amigas de Deus. Eu entendo. É muito difícil. Eu mesmo vou te falar, cara, que o meu relacionamento com Deus piorou muito quando as coisas... É muito fácil ser amigo de Deus quando tá tudo indo bem, né? Agora, quando tá tudo indo mal, né? Você fica com má sorte, é muito difícil você ter amizade com Deus. Mas que negócio, o Deus, essa persona, essa nuance vai estar permeando a sua vida do início até o final. Então, caso você tenha um bom relacionamento... Se você não tiver um bom relacionamento com Deus, eu acho melhor você nem acreditar com ele, concorda? Concordo. Sim. Então, e depois vem aqui, família, que alguns de vocês são os amigos durante algum tempo, e depois vai vir amigos de colégio, amigos de faculdade, amigos de trabalho, amigos de igreja. Todas essas pessoas vão passar pela sua vida. O ser humano é um animal social, cara. A gente a gente tem aquela predileção em fazer as coisas com os outros, fazer as coisas e contar pros outros. O que é o GadoCast, cara? A gente tá contando nossas experiências para outras pessoas. Por que você não contou isso para um amigo? Por que você tem necessidade de vir contar isso para mais de 1000 betas que já escutaram essa conversa, entendeu? É porque nós somos animais sociais. A gente tem essa necessidade de expansão que o Nietzsche falava, né? De expansão. O ser humano tá sempre em expansão, em querer influenciar, né? Então, aquele negócio. A vida é uma coisa muito especial para se viver sozinho. O problema é que em algumas circunstâncias a melhor forma é sozinho, né? Uma coisa que eu aprendi, e que aí vai ser difícil pro Beta botar em ação, a gente vai até me xingar, tem amizade também por ele ser feio e Beta, mas como o Beta é muito carente, sempre que ele ora pra uma mulher, ele já quer ir lá e quer o quê? Quer torar, quer meter. Uhum. E aí, né, ele tenta comer toda mulher que ele vê, se apaixona por toda mulher que ele conhece, e aí fica difícil. Mas tente ter uma amizade feminina também, faz bem. Amizade, tá? Só não vai tentar fazer nada com ela, a não ser que ela queira. Não vai tentar chegar nem nada. Mas por quê? Pra você saber ter tato com mulher, vai te ajudar bastante até na sua carreira profissional. Sabe por quê? Eu tenho notado que, assim, até o momento, a maioria das chefes que eu tive no trabalho eram mulheres. Uhum. E é bom você saber lidar com mulher, viu? Sobretudo se ela estiver acima de você. Sim. Eu prefiro que ela fique acima, do lado, né, atrás. Só não pode ficar atrás. Tem que ficar do lado, acima, na frente. Eu gosto de mulher assim, principalmente no trabalho. Mas então, uma coisa que a gente tem que falar sobre as amizades virtuais. Ele poderia ficar bom, mas ele ficaria incompleto se não falássemos das amizades virtuais. A minha amizade com você é uma amizade totalmente virtual, né? Mas não necessariamente, o problema é quando o Beta, a amizade virtual, é a amizade mais real que ele tem, sabe? Porque se ele tentar expressar... isso é o grande problema de ser Beta, eu sei exatamente o que é isso. Você chega pra alguém, fala aquilo que você tá sentindo, põe pra fora, e a pessoa não consegue assimilar, é como se estivesse jogando pérola aos porcos. Ou a pessoa te menospreza, te põe pra baixo pelo aquilo que você tá falando, né? E às vezes a única pessoa que te entende, né? E que não que te entende, a pessoa que vai te escutar, vai te dar um mínimo de moral, é uma pessoa que não tá olhando no seu olho, no seu rosto, não sabe quem você é, não sabe seu nome. Essa pessoa vai ser mais seu amigo do que as pessoas que estão no seu contexto social. Isso é muito complicado, quando a única amizade que você tem é a amizade virtual. E a amizade que você tem no mundo real, essa é uma amizade virtual. É simplesmente política. Você já reparou isso, o pensador? Que o virtual é o real e o real é o político. Deixa eu dizer uma coisa. Eu nunca me abro para as pessoas com quem eu convivo. Seja namorada, seja mãe e pai. Porque assim, o julgamento vai vir. Eu acho que o impulso natural de quem te conhece é te julgar. Então, eu sou daquela ideia de que homem não se abre, tá? Você pode não acreditar em mim, a vida de cada um, mas eu não me abro com ninguém. Eu falo, tudo que eu falo com uma pessoa é calculado e eu gosto e prefiro falar com as pessoas de cima para baixo, tá certo? Pode soar arrogante, mas se você ficar se abrindo com as pessoas, você vai acabar fazendo papel de trouxa, tá bom? Porque assim,
Quem vai te compreender, cara? Só você se compreende. Se você quer se abrir, abra-se consigo mesmo, converse com você mesmo. Em relação às outras pessoas, cada um dos meus passos são friamente calculados. Sim. Cara, acabei de ver aqui uma pérola que me passaram aqui, que um youtuber aí tenha falado assim, não é papel de homem fazer esse tipo de coisa. Procurar a delegacia especializada para denunciar a agressão da mulher. Está ruim, sai fora. Adivinha que teria falado isso? Eu não sei se... não vou atribuir porque eu não tenho certeza, mas falaram que ele falou isso na última live. Então não vou aqui ser leviano. Quem Mas, será? não vou deixar que vocês entendam. Vocês vão adivinhar quem foi que falou isso. Né? Pérola só sai da boca de algumas pessoas aí. Mas então, muito obrigado, Beta Pensador, por ter vindo aqui. Já faz muito tempo que você não vem. E as portas estão abertas para que essa amizade virtual continue cada vez mais real. Próxima vez que eu vim aqui, eu vou falar sobre o livro Crime e Castigo. Crime e Castigo não. Guerra e Paz, de Tolstói. Poxa, esse é um tijolo, hein? Eu tô acabando de ler. 500 páginas? Aham. Cara, esse aí eu não... Inclusive, essa última menina que eu saí, ela falou que eu tinha uma mentalidade parecida com o Tolstói. Ela falou assim, você me lembra muito do Tolstói. Nada a ver. Mas então, muito obrigado. Até a próxima. Fala Rio pra eles. A Rio. Não conheci as amizades falsas por querer. Rio. Shalom.